pessoal! Na nossa aula de ética de hoje, nós vamos fazer uma revisão para que a gente possa fazer uma boa provinha, né, dos conteúdos que a gente viu esse mês de setembro. Nós vamos falar sobre o que é lixo, nós vamos falar sobre a reciclagem e sobre a poluição das águas, tá? Vamos começar falando sobre o que é lixo. Pessoal, lixo é uma ameaça ao meio ambiente? Na maior parte dos estados brasileiros, o lixo ele é descartado a céu aberto, em terrenos que ficam longe das residências, conhecidas por lixões, né, pessoal? Os lixões, eles são os terrenos em que o lixo ele é descartado e fica exposto a céu aberto há muito tempo. Essa forma de depositar o lixo, ela é inadequada, pois causa problemas de saúde e contaminação do solo e da água. Existem animais que eles circulam nesses lixões, no caso ratos, baratas, moscas, e podem transportar nos seus corpos os micro-organismos que causam doenças. Esses animais eles agem como transmissores de doenças para as pessoas, né? Então, eu vou falar aqui sobre os animais e sobre algumas doenças que eles causam. No caso aí do rato, o rato ele causa a peste bubônica e a leptospirose, aliás, desculpa. A barata ela causa a hepatite e a gastroenterite. A mosca ela causa a febre tifoide e a anebíase. E esses animais eles se encontram nos lixões, tá? Então não é um local assim seguro, né, para se transitar, e também não é a forma adequada de se descartar o lixo, que seja lá nos lixões, porque acima vai acontecer de causar várias doenças, né, pessoal? Então, os catadores, que são as pessoas, né, que elas trabalham recolhendo determinados tipos de lixo, elas expõem-se a essas várias formas de doenças, certo, pessoal? No caso, elas andam bastante equipadas e tudo para catar o lixo, mas ainda assim, elas estão correndo bastante risco, né? Pois esses animais, eles causam vários tipos de doença. Eu vou falar agora para vocês sobre a reciclagem, tá? Reciclagem, pessoal, é o processo que permite reaproveitar alguns materiais que serão transformados em novos objetos, que podem ser ou não ou parecer-se com os objetos de origem, tá? Para que o lixo ele seja reciclado, é necessário haver antes uma coleta seletiva, ou seja, é preciso que seja feita uma seleção do lixo coletado. Então, para reciclar é necessário separar o lixo em casa, né? Depois a gente precisa transferir esse lixo para grandes latas coloridas, encontradas em alguns pontos das cidades. As latas elas têm diferentes cores, né? Para que o lixo orgânico não seja misturado com o inorgânico. Então, cada lixeira dessa seletiva, ela tem uma cor que tem a sua representação. No caso, a vermelha é para se colocar os plásticos. Azul é para se colocar o papel, verde é para se colocar o vidro e o amarelo é para se colocar o metal e o marrom é para se colocar o orgânico, né, que é aqueles restos de alimentos, enfim, esse tipo de coisa, tá? Pessoal, é muito importante que a gente tenha alguns cuidados para que a gente, tanto com a nossa questão da reciclagem, mas também com a poluição da água, não é? A água é um recurso essencial para a vida dos seres vivos, ou seja, para nós, os seres humanos, para os animais e para os vegetais, né? A gente sabe que sem água a gente não conseguiria sobreviver. Ao problema da poluição e do desperdício da água. Isso chega a ameaçar as reservas de água do nosso planeta. Sabemos que a quantidade de água é imensa, mas a parte que pode ser utilizada pelas pessoas é muito pequena, né? Então é preciso que a gente tome certos cuidados. Então a água não potável, ela pode conter micro-organismos causadores de doenças. Então essa água que ela não é potável não é boa para o nosso consumo, né? Então eu vou falar aqui de duas atitudes que a gente deve ter, aliás, que a gente não deve ter, pois essas duas atitudes elas poluem a água. No caso, quando a gente joga o lixo no rio, né, a gente está poluindo a água. Quando as fábricas ela tem um esgoto que ela está indo diretamente para o lixo, para que aqueles resíduos daquela fábrica ela corra sobre esse esgoto, né, por esse esgoto e vá para os rios.
Isso também é uma forma de poluir e muito grave. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de ética de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar para ti, ok?